Imagina você, um filme feito na cor rosa, mas feio, muito feio ao ponto de ser proibido nas Filipinas e também no Vietnã. É claro que o filme não foi proibido nesses países porque é um filme feio que promove a cultura woke, que certamente está em contraste com os valores destas sociedades. Nós temos que este filme é proibido no Vietnã ou mesmo nas Filipinas por conta do Mar da China, ou ainda também chamado de Mar Territorial ou Mar do Sul das Filipinas. O fato é que nós temos uma região em disputa na Ásia, que envolve um mar gigantesco de 3,5 milhões de quilômetros quadrados, que o filme não deixa claro de quem pertence exatamente, mas os países proibiram que este filme seja passado em seus territórios. Poderia ser pelo motivo da cultura woke, mas não, tem sido por conta das linhas fronteiriças e é sobre isso que nós iremos falar no vídeo de hoje. Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Respeito à Geografia. Eu sou o professor Éder falando com vocês a respeito de geopolítica. Antes de tudo, gostaria de pedir aqueles comentários iniciais que você deixe o like, se inscreva e também acione o sino de notificações. E mais ainda, se você quer aprender geopolítica, baixe o nosso guia de estudos, cujo link está aqui, na descrição do nosso vídeo, onde você tem ali indicações do caminho ideal para que você deixe de ser burro e aprenda geopolítica. Vamos aqui, pessoal. Barbie. Não vamos falar da Barbie, esse filme aí que eu chamo de feio, muita gente vai ficar ofendida, é para ofender mesmo, tudo bem? O Mar do Sul é o que nos importa aqui, e não toda a discussão da cultura identitária que temos hoje nos Estados Unidos e não sei o que, não é disso. Vamos falar do que importa aqui, da Ásia. O sudeste da Ásia tem diferentes países, os quais têm influências muito fortes dos Estados Unidos, tudo bem? Então a influência norte-americana nos países do Sudeste Asiático são muito grandes, ok? E essas influências estão no contexto do pós-Guerra Fria, que se deu, claro, construidamente, ok? Que se deu de maneira construída ao longo da Guerra Fria e tal. Só que a China, nos últimos anos, é um país que vem crescendo economicamente, tem expandido o seu orçamento militar e, à medida que o tempo tem decorrido, tem buscado influenciar mais os países na região, certo? O Mar do Sul da China, vejamos, é este mar aqui, que nós já vamos abordá-lo de maneira mais detalhada, ok? Este mar é também chamado de Mar das Filipinas, aqui, este país que questiona que este mar não é chinês, mas sim de outros países, inclusive da própria Filipinas, ou mesmo ainda o Vietnã. São dois países que estão na fronteira hídrica ou territorial da China, ok? E a China tem uma projeção geopolítica muito grande nesta localidade, para com este mar tal. Agora, o Sudeste Asiático não se reduz a isso, é óbvio, nós temos os países do Mianmar, Laos, Camboja, a Tailândia, a Malásia, a Indonésia, enfim, outros países estão aí nesta localidade que nós conhecemos como sendo o Sudeste Asiático. Vejamos, o Mar do Sul, ou o Mar da China, ou o Mar Meridional, são vários nomes que vão aparecer, e aí nós questionamos, o mar é da China, né? Fica aí a pergunta no ar. Agora, a extensão territorial deste mar é uma extensão bastante considerável, são 3,5 milhões de quilômetros quadrados. É muito grande a extensão desse mar. É uma importante região porque está entre o Oceano Índico e o Oceano Pacífico e, portanto, é uma zona de passagem importante nesta localidade. Zona de passagem entre o Oceano Índico e o Oceano Pacífico, de modo que se discute que pelo menos 40% de toda a riqueza mundial, 40% de toda a riqueza do planeta Terra atravessa essa região e por isso ela é chave estratégica importante, ok? Agora, não somente por conta de o trânsito de boa parte da riqueza se dar nesta localidade, nós temos também que há a possibilidade do recurso natural aí ser muito grande. Além da pesca e do turismo, os recursos importantes ali discutidos envolvem o petróleo, além do petróleo, bem como também o gás, né? Então você tem a possibilidade de riquezas naturais muito sérias nesta localidade e aí se fica, né, a questionar de quem é o mar territorial, ou melhor, de quem é o Mar do Sul da China, das Filipinas, do Brunei, da Indonésia, da Vietnã. E aí não se sabe exatamente, o que se sabe é que esses países questionam diplomaticamente esses territórios como sendo o seu, ou parte considerável deles como sendo, não é, de sua propriedade. Bem, os recursos falamos, zonas de estrangulação importante. Por quê? Estamos numa região de trânsito, ok? Uma região importante de passagem. E, diante disso, você tem alguns estreitos que são fundamentais e importantes para a geoeconomia internacional. É o caso do Estreito de Malaca ou mesmo o Estreito de Sunda. Tudo bem? Vejamos aqui.
É este o mar, tudo bem? E aqui nós temos as disputas territoriais que os países questionam como sendo delas. Olhem vocês. Aqui nós temos as linhas tentando evidenciar de quem é cada qual, né, país ali a água. O Vietnã questiona que toda esta zona aqui na cor verde é água que pertence ao Vietnã, ok? E o que legitima o questionamento do Vietnã nesta região aí? É o que, pessoal? Basicamente, a Convenção de Montego Bay de 1982, que nós já vamos comentar. Tudo bem? Então, em 1982, nós temos ali uma Convenção Internacional da ONU discutindo o acesso ao mar de quem é a água marítima na costa dos países. Só que, se nós observarmos as Filipinas aqui, ó, as Filipinas vão dizer que esta água aqui pertence ao seu país. Tudo bem? E aí você já vê que há um choque de águas que seriam ou de um país ou de outro. Certo? E aí você tem o caso de Brunei, que é um país bem pequenininho que tem esta localidade aqui que é, certo, a área sua. E temos também os mares da Indonésia e também da Malásia, né? Da Malásia e da Indonésia aqui no caso. E a China, por sua vez, também teria direito a esse mar. E aí fica uma zona de disputas muito séria nesta localidade. Por quê? Quando você tem uma ilha que pertence ao seu país, além dessa ilha, conta-se, ok, a quantidade de extensão de território que pertence ao seu país de água, ok? No caso, a quem pertence as ilhas Spratly e também as ilhas Paracels, e a quem pertencer essas ilhas, a extensão do acesso certamente vai ser maior nesta localidade e, portanto, é uma zona cinzenta, porque nenhum desses países vai negar que pertence a eles ou aquele outro, esta ou aquela ilha. O fato importante é que você tem uma enorme disputa geopolítica nesta localidade aqui do Mar do Sul da China, ok? Vejamos o que diz a ONU. A ONU tem lá a sua Convenção de Montego Bay, conforme eu menciono, em 1982. A China é um país signatário, por exemplo, os demais países ali também são. Trata do direito ao mar e estabelece ali o chamado mar territorial. O mar territorial são aquelas primeiras 12 milhas náuticas que pertencem ao seu território, que pertencem ao seu país. Tudo bem? 12 milhas adiante ainda, 12 milhas náuticas é a chamada zona contígua. Nas primeiras 12 milhas, o mar territorial, o país tem direito soberano àquela área, àquele mar, ok? Que pertence a ele. Na zona contígua, ele não tem direito soberano, ele só tem direito de exploração. Então vai diminuindo a soberania do território até chegarmos ao fim da chamada Zona Econômica Exclusiva, que vai estabelecer 200 milhas náuticas como sendo de direito ao país. No caso do Brasil, tem uma coisa interessante que nós questionamos, que mais do que 200 milhas devem pertencer ao Brasil. Porque o Brasil entende que a extensão da plataforma continental brasileira, que é uma extensão do formato do continente, ok? É de direito do Brasil explorar aquelas águas, por conta dos recursos naturais que eventualmente haja nesta localidade. Recursos como a pesca, não somente a pesca, mas também o recurso da própria navegação, de exercícios de turismo, exercícios militares, no caso, turismo, e também os recursos naturais, minerais e assim, né, etc., que possam haver nestas regiões. Um exemplo de recurso importante a gente visualiza quando olhamos para o pré-sal. Ao olharmos para o pré-sal, nós entendemos perfeitamente por que é tão importante o acesso à água como sendo nacional, a água marítima, tal, ok? Bem, este aqui seria o território mostrado ali no filme, que levantou a suspeita de que estaria trazendo que o mar pertence à China, tudo bem? Porém, a resposta dos produtores do filme, sei lá, de quem é o corno ali, vai dizer que não, que é um desenho aleatório que poderia ter sido feito por uma criança qualquer, com um giz de cera, sem grandes intenções geopolíticas. Porém, não foi esse o entendimento, tanto no Vietnã quanto nas Filipinas, que teria, na concepção deles, mostrado esta região do mar como sendo algo que pertencesse à China e não pertence à China, porque é uma zona em discussão, em disputa, em aberto, ok? Aqui a gente viu, no caso, as linhas de extensão das Filipinas e do Vietnã questionando esta localidade, e aí você tem a China e o mapa dos 9 pontos, que é também chamado de mapa U. A China vai discutir que toda esta extensão geográfica aí pertence a ela e não aos países vizinhos, ok? Então, toda esta localidade aqui
pertenceria à China, mais especialmente por conta das ilhas artificiais, algumas delas que a China constrói nesta localidade, ok? É o exemplo das Ilhas Paracels e o outro exemplo da ilha Spratly, né, das Ilhas Paracels e também Spratly que a China administra. Agora, outra coisa importante é que nós temos o território do Vietnã aqui, por exemplo, né, mais para o norte nós temos o Japão. E tendo o Japão ali naquela localidade e o comércio com os Estados Unidos que vem, né, por aqui, boa parte, todo o comércio internacional entra nesta região do Mar do Sul, abastece aí as Filipinas, ou mesmo a Indonésia, ou mesmo o Vietnã, e atravessa aqui, ó. Então é uma zona de passagem importante, conforme eu havia dito, que vai sair lá do outro lado, dando acesso ao Oceano Índico, tudo bem? Então, conforme a gente pode visualizar, esse outro mapa traz para nós de maneira melhor até o comércio que vai atravessar esta região aqui, vai passar pelos estreitos de Singapura, aqui, que vocês visualizam, né? Vai atravessar aqui, ó, naquele sentido, entre a Malásia e também a Indonésia, para ter acesso para chegar à região do Índico. Certo? E vice-versa, né, gente? O trânsito para lá ou para cá, para leste ou para oeste. E esta região aqui, inclusive, é chamada de Estreito de Malaca, que é uma das principais regiões estratégicas do mundo para o transporte e a passagem internacional. Tudo bem? Pois bem, então você tem aqui aquele mapa importante e famoso. Eu já comentei isso no Instagram, comentei aqui também no YouTube com vocês, que é justamente o mar questionado e reivindicado pela China como sendo dela, só que estas linhas dos 9 pontos assim chamados pela China como sendo dela, acaba que se sobrepondo às águas questionadas também pelas Filipinas e pelo Vietnã. Não são somente esses dois territórios, mas são os dois principais que questionam, por conta de suas extensões geográficas banhadas por este mar, que esta região não pertence à China, mas pertence a eles, ok? Vale lembrar que o Vietnã e as Filipinas são dois dos novos tigres asiáticos, onde você tem nestes dois territórios uma importância geoestratégica e geopolítica gigantesca para a influência e a presença norte-americana dos Estados Unidos nesta localidade. E aí você tem um choque muito grande entre esses países, ok? Choque de interesse, China e Estados Unidos nesta região, ok? Aqui, conforme a gente viu, as ilhas Paracels e Spratly, ok? Destacados aqui de uma maneira bem mais interessante, certo? Aí o título é Países que questionam o Mar do Sul da China, tudo bem? E as Filipinas bate na tecla que, para lá, o nome do mar não é Mar das Filipinas, mas sim, né, não é Mar da China, mas sim Mar das Filipinas e assim por diante. Fica uma discussão interminável entre esses países buscando o direito de autonomia e soberania nesta localidade. E aqui, conforme eu havia dito, na cor vermelha, o chamado mapa das 9 linhas, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, para a China, toda esta localidade aqui, envolvendo estas ilhas, pertence à China, inclusive o próprio Taiwan, né, gente? Conforme a gente sabe. Então, a China vai questionar que esse mar aqui é dela, logo o território dessa ilha também pertence à China, e evidentemente os países das Filipinas vai dizer que não, o próprio Taiwan diz que não, e a disputa é muito forte. Então, são 6 os territórios que questionam direitos sobre o Mar do Sul da China, ou sobre o Mar Meridional, ou das Filipinas, que seja. É o caso da China, Vietnã, Malásia, a Indonésia também, nesse mapa não traz, Brunei e Filipinas. Espero que nós tenhamos compreendido. Reitero o convite, indique o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica. Eu agradeço a sua presença até aqui. E faço um apelo, se você quer aprender geopolítica e não sabe qual caminho seguir, venha estudar com a gente. O link do nosso curso está aqui na descrição do nosso vídeo. Sem mais, e conforme eu sempre digo, respeitem a geografia. Tchau, pessoal!